Olha só, a dissolução do parlamento francês e a convocação de novas eleições, Isso né? aí o Brás está Eu fiz afiado nessa. fiz uma matériazinha aqui comentando sobre essa situação, fazendo um paralelo com o Brasil, né? Para a gente tentar entender um pouco aqui essa situação. Acho que a gente já comentou no Diário no dia que teve a dissolução em si do parlamento, mas eu queria fazer alguns apontamentos, né? O presidente francês Emmanuel Macron comunicou a dissolução da Assembleia Nacional e a convocação de eleições legislativas antecipadas após uma derrota expressiva do seu partido, o Renaissance, né, o Renascimento, que é o RE, a sigla, nas eleições para o Parlamento Europeu. Tá? O partido da Reunião Nacional, a sigla RN, tá? Liderado pela Marine Le Pen, obteve entre 31,5% e 32,4% dos votos, quase o dobro dos votos do partido do Macron. O Macron, dissolvendo o parlamento e convocando novas eleições, ele está tentando dar uma resposta para essa mudança de cenário. Ele acredita que o resultado das eleições europeias pode assustar os franceses e fazê-los recuar do voto de extrema-direita, optando por apoiar o seu partido Renascimento, né? Então, a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições são, de fato, prerrogativas do presidente francês lá na Constituição, e apesar aí das críticas de que estaria acontecendo um golpe, trata-se de uma decisão com embasamento constitucional, certo? Agora, o Macron está fazendo uma aposta alta. Sim. É um lance ousado. É um lance ousado. A última pessoa até admirável, de certa maneira. Né? Até assim, admirável. A última pessoa que fez isso na França foi o Jacques Chirac, nos anos 90, e ele perdeu, ele apostou e perdeu. Né? Os socialistas venceram as eleições e não deu certo. Essa mesma manobra que o Macron está tentando. O Chirac, na verdade, o final do mandato dele, ele era presidente ainda, mas quem governava de fato era o PS, era o Partido Socialista. Porque ele não tinha maioria no parlamento. Ele chamou, e aí, nesse caso... Na Assembleia Nacional, no caso lá, né? A gente precisa entender que o sistema francês é um sistema misto. Não é igual ao parlamentarismo britânico e não é igual ao presidencialismo brasileiro ou americano. É totalmente diferente. Então, lá o presidente tem muitos poderes, é ele quem nomeia os ministros, é ele quem cuida da política externa, ele tem plenos poderes. Agora, não são absolutos. Sim, o legislativo é muito importante também, o parlamento é muito importante. Então, no caso do Chirac, em 97, aconteceu a mesma coisa. Né? O partido dele estava na pior, é o golista, o partido golista, estava na pior, e ele resolveu convocar as eleições, então, novas eleições, dissolveu o parlamento, novas eleições, para ver se né, conseguia recompor a Assembleia Nacional e ter coalizão para governar. E aí não conseguiu. Não conseguiu. O Partido Socialista ganhou as eleições. O Lionel Jospin, até foi um erro nosso, que a gente achou que ele tinha sido presidente. Ele nunca foi presidente. Ele foi primeiro-ministro. Mas é um primeiro-ministro muito forte. Ele foi, durante 3 ou 4 anos. Ele foi um primeiro-ministro muito forte. Né? Então, na verdade, o Chirac não se deu bem aí nessa questão. Ocorre que é o seguinte, quando houve eleições presidenciais, isso eu me lembro também, que foi, acho que, se eu não me engano, foi em 2000, que teve eleições presidenciais na França. O Jacques Chirac, ele foi candidato, e ele ganhou a eleição. Depois. Sim. Ele ganhou, porque o que aconteceu foi o seguinte, era Jacques Chirac, Marine Le Pen e Lionel Jospin. O Jospin perdeu a eleição, ficou em 3º lugar, e foi a Marine Le Pen junto com o Jacques Chirac para o segundo... Acho que era até o pai dela, hein? O Le Pen? O Le Pen, o pai, o velho, esqueci o nome dele. O velho pai. Dele. Eu acho que foi ele foi para o segundo turno, e aí o Chirac ganhou. E o Jospin ficou tão amargurado com essa derrota que ele abandonou a vida política. Ele abandonou a vida. Teve essa... Mas é assim que funciona o sistema francês. Então, dissolver o parlamento é algo incomum, mas é previsto na Constituição. Exatamente. Agora, o que o Brás levanta a última vez que aconteceu isso vai fazer quase 30 anos. Quase 30 anos. Isso aconteceu mas acontece. Mas pode Eventualmente pode acontecer. Agora, o que o Brás lembrou muito bem no artigo dele, aliás, vocês não podem perder esse artigo, porque esse artigo está exclusivo para assinantes, viu?
É por isso que você precisa assinar o BSM. Tá? Para ter essa análise, vocês só vão encontrar aqui no BSM. O Brás fez um paralelo muito interessante com a situação brasileira. Porque o Bolsonaro e seus apoiadores estão sendo acusados hoje, né? Estão sendo acusados hoje no Brasil de tentar dar um golpe. Em que consistia o tal golpe do Bolsonaro, lá em 2022? Consistia em fazer uso de um artigo ou de 2 artigos constitucionais. O foco principal da discussão era o artigo 142 da Constituição Federal. Está escrito na Constituição Federal. Em determinadas situações, você pode lançar mão daquele artigo e decretar um estado de defesa. Né? Mas isso tem vários elementos envolvidos. Você precisa convocar o Conselho da República, você precisa convocar o Congresso precisa aprovar esse estado de defesa. Quer dizer, tem uma série de rituais aí que são previstos na Constituição. O que é que o Bolsonaro e os seus apoiadores fizeram? Analisaram. Deram um parecer sobre esse artigo constitucional. E, como vocês todos sabem, não aplicaram esse artigo constitucional. Não usaram. Mas poderiam usar, porque está na Constituição, meu Deus. Sim, seria plenamente constitucional. Seria constitucional. Está dentro, como ele gostava de dizer, dentro das 4 linhas. Então, o fato de que um artigo constitucional raramente é utilizado, ou nunca foi utilizado, não significa que ele não possa eventualmente ser utilizado. Que seja crime. Inclusive, aliás, um episódio que eu lembro aqui no meu artigo é que eles contrataram a consultoria do Amaury Saad, que é um advogado e jurista e que é autor de um livro chamado Artigo 4.2. Que é um livro, exatamente. É uma análise jurídica sobre esse artigo. Muito interessante. Tá? E aí chamaram, enfim, a única pessoa no Brasil que já escreveu um livro sobre isso para ir lá dar um parecer jurídico sobre isso. O sujeito foi perseguido. Está sendo perseguido com o risco de ser preso por ter dado um parecer jurídico sobre a aplicabilidade de um artigo da nossa própria Constituição. Esse é o país em que nós estamos vivendo. Quer dizer, você discutir uma lei. Veja, você discutir uma lei. Gente, vocês entenderam a implicação disso? Isso significa, assim, que um parlamentar, por exemplo, um senador ou um deputado federal, que se ponha a discutir um artigo da Constituição, inclusive contra um artigo. Não, esse artigo eu não concordo com ele. Tá? Ele põe lá se ele fizer uma discussão desse tipo e produzir documentos sobre isso, ele pode correr o risco de ser preso. Ele pode ser preso por atentar contra o chamado, né, aquela aberração linguística. Atentar contra o Estado Democrático de Direito. Ele não passa de uma aberração linguística, meus amigos. O que existe é o Estado de Direito, tá? O Estado e a democracia. São 2 coisas distintas. O Estado de Direito é o que os americanos chamam de o império da lei. Né? O império da lei. É isso daí. São as leis que regulam um país. Né? E o Estado de Direito, aí, no caso, o Estado não é um substantivo, né? Não é uma coisa. É um Estado, assim, Estado de Direito é particípio passado do verbo estar. É estar em direito, vamos dizer assim. É estar em direito, ou estar de acordo com a lei. É isso, não é o Estado com E maiúsculo, que é substantivo. Substantivo. Então, é uma discussão linguística aí. Colocaram essa aberração na lei brasileira. Então, nós temos que, às vezes, lutar contra um fantasma. E o problema disso é o seguinte, que eu comento aqui no meu artigo, né? Assim, é a questão da maturidade das democracias, né? Quer dizer, a nossa Constituição ela é do final dos anos 80, entendeu? Eu sou mais velho que a nossa Constituição. Então, assim, eu que não tenho nem 40 anos de idade ainda, vou fazer 40, passei por 2 constituições em vida. Isso é algo quase impossível na maioria dos países civilizados. Né? A França, que é um país politicamente conturbado para os padrões ali da Europa Ocidental, né, que assim, passou por muitas constituições desde a Revolução,
tá? Eu posso estar enganado, mas a França, salvo engano, desde a Revolução Francesa no século XVIII até hoje, passou por 22 redações diferentes da Constituição. É que teve uma série de redações ali que não duraram muito tempo, pá e tal, umas confusões que aconteceram. Mas a atual Constituição francesa, ela é da década de 50. Do De Gaulle, né? É a do De Gaulle, é uma Constituição dos anos 50, tá? Então é uma Constituição que está indo aí já para os seus 70 anos aí de existência. E o que acontece? Existe uma certa maturidade dentro dessa democracia francesa, né, que é um país que antes dessa Constituição já era uma democracia, diga-se de passagem. Eu sei que tem muita gente da direita que se incomoda, se dói com essa palavra e tal, mas o problema é que democracia soa ruim porque, na verdade, a gente sempre teve arremedos e tentativas de democracia no Brasil. Obviamente que a França não existe uma democracia, acho que perfeita em praticamente nenhum lugar do mundo, mas é indiscutível, né, que as instituições e que a democracia na França funcionam num nível de maturidade maior do que o do Brasil, independente do fato da gente gostar ou não do governo globalista da França, do Macron e tudo mais e tal. Certo? E o que acontece? Dentro de uma situação onde existe uma maturidade maior da democracia, é óbvio que você não vai ter nenhum escândalo quando utiliza-se um dispositivo constitucional, né, que já foi usado, ou seja, existe história suficiente de uso da Constituição para que praticamente nada lhe seja surpresa. Né? A nossa Constituição é de 88, ninguém nunca usou o artigo 142. Né? E tem um outro problema, né, que a nossa Constituição em 88 ela foi um negócio feito a toque de caixa, entendeu? E assim, saindo de um rompimento com um antigo Estado que era uma diferença de água para o vinho do Estado que foi fundado depois de 88. A diferença da Quinta para a Sexta República é um negócio né, assustador. E não que uma seja melhor ou pior que a outra, mas enfim, são regimes muito diferentes. Não é? E a França, ela já enfim, ela não vem passando por um choque de regimes tão grande, né, há tão pouco tempo. Né? Os choques de regimes maiores que aconteceram lá foi há 200 anos atrás. Então, ou seja, as instituições funcionam com mais maturidade. Agora, o que acontece no Brasil, como a gente mesmo acabou de citar agora há pouco tempo atrás, a única coisa organizada de fato é o crime, não é? Nem a Constituição funciona de maneira organizada. Quando alguém levanta a hipótese de utilizar um artigo constitucional, a coisa é tratada como tipo assim, peraí, você tá louco? Não, mas o negócio existe. Não, existe, mas existe, mas não pode. Existe, mas não pode. Entendeu? E vem aquela velha pergunta, não é? Se fosse um partido de esquerda, um partido que faz parte do establishment, que ousasse utilizar o artigo 142, a narrativa e a reação da mídia e do judiciário seria o mesmo? Totalmente diferente, é óbvio, né? Brás, eu posso aproveitar a sua presença, eu sei que nós estamos com um horário aqui meio avançado, mas eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma entrevista aqui com você. Opa! É uma perguntinha só. Vamos lá. Uma perguntinha só. Esse rapaz aí, ainda ficamos nesse assunto. Da França? Da França. Ah, tá. Esse rapaz aí. O Bardella. O Bardella, 28 Jordan anos. Bardella. Se apertar bem, ele fala russo? A minha pergunta é essa. Olha, esse é o tema do próximo artigo, inclusive, minha próxima análise que sai no BSM, que é justamente isso, né? É o problema do putinismo nessa nova direita europeia, tá? Eu sei que já teve muita gente, a direita ganhou na Europa, não sei o que lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender nessa eleição é que, na verdade, a direita que ganhou e tal, essas eleições, vamos deixar algumas coisas que ficaram confusas para algumas pessoas. Essas eleições não foram para o parlamento francês, essas eleições foram para o Europarlamento, né, o parlamento da União Europeia, e a ideia do Macron ao dissolver esse parlamento é de que, pensando na hipótese de que as pessoas, no seu voto interno, no seu voto para o parlamento nacional, tendem a votar de maneira diferente do que elas votam para o parlamento europeu. E o Macron não está tão errado nisso, apesar de que eu acho que ele vai tomar na tarraqueta. Enfim, de fato, não seria assim assustador
um francês votar num partido de direita para o Europarlamento, porque as pautas são migração, enfim, né, todos esses assuntos que incomodam os franceses, e por mais progressistas e tudo mais que as pessoas finjam que são na Europa, não é? A minha experiência vivendo e atuando lá como jornalista, conversando com as pessoas, entrevistei várias pessoas na França de esquerda e de direita. Tem inclusive algumas amostras dessas entrevistas no meu livro, o Mínimo sobre a Queda da Europa. Não é de se assustar que as pessoas votem em ideias nacionalistas para o Europarlamento e votem em pautas econômicas de esquerda para o Parlamento Nacional. E o francês acha que está ok, que está tudo bem. Ele não consegue devemos lembrar que a França é um país socialista. A França é um país de mentalidade socialista. Assim como Portugal também. Também. Né? Então, assim, as pessoas não veem, não, a gente quer socialismo para a gente, mas é o seguinte, esse negócio de imigração, não sei o que lá. Então, ou seja, é meio assustador isso que eu vou falar, mas enfim. A mentalidade média do europeu é uma mentalidade nacionalista e socialista. Vocês entenderam onde é que eu quero chegar, não é? Juntando essas duas palavrinhas, qual doutrina política que a gente tem, né? Nacionalismo e socialismo de mãozinhas dadas. E essa é a mentalidade vencedora, né, do debate ideológico europeu desde o fim da Segunda Guerra. Todo europeu pensa dessa maneira lá no fundinho do seu... Óbvio, eu estou usando uma generalização também, mas boa parte da população europeia, né, pensa, vê o mundo dessa maneira, tem essa cosmovisão. E essa nova direita que está chegando na França e tudo mais, que fizeram de fato votos expressivos, o partido de direita que mais levou votos, na verdade, é o Partido da Democracia Cristã alemão, que é o PSDB, que é o partido da Angela Merkel, é o partido do Olaf Scholz. Né? Então, assim, o PSDB não é uma vitória da direita, da Alemanha. É uma direita permitida, é a direita permitida da Alemanha. O que tem assustado, de fato, pessoal, são esses partidos dessa nova direita, que na França, de fato, levou ali 30 e poucos % de voto, na Alemanha levou 17%, então, assim, já é um pouco menor, né? 17, mas teve uma votação na Alemanha Oriental, o AfD tem uma votação muito grande na Alemanha Oriental, onde chegou a 30%. Não se esperava isso, né? A mesma coisa do Vox, que teve uma votação muito grande na Andaluzia, né? E a Andaluzia na Espanha, né, é uma região que tradicionalmente sempre votou no Partido Socialista. A Andaluzia era curral eleitoral da esquerda, da extrema esquerda espanhola por muito tempo. E tem cada vez mais votado no Vox. O Vox cresce justamente nos redutos eleitorais dos partidos socialistas. Assim como o AfD, também a mesma coisa, enfim. Essa situação toda, né, deixa muita gente no Brasil empolgada, mas eu comento isso lá no meu livro, que a gente sempre comenta aqui. A própria Marine Le Pen, ela tenta se limpar o tempo inteiro do seu passado de admiração ao Dugin e ao Putin, mas boa parte dessa direita, dessa nova direita europeia, ela segue a cartilha do duguinismo, ela vê o Putin como um líder conservador e ela compra essas ideias de que o progressismo europeu é o responsável pela morte da Europa, né, que o progressismo europeu é o grande inimigo a ser combatido, e para combater esse grande inimigo, esse grande wokeismo, não é? Vale a pena dar a mão aí para uma outra besta, no caso a besta russo-chinesa, não é? Que seria, enfim, os caras, enfim, são o anticristo russo-chinês, é a besta fera, mas pelo menos eles não gostam de gay feminista, né? Então é assim, foi a crítica que eu fiz no artigo, que eu nunca apanhei tanto de leitor no BSM, igual quando eu escrevi um artigo chamado Os Perigos de se Flertar com o Cafajeste, quando eu fiz um artigo esculhambando o Bolsonaro por ter falado que o Putin é cristão e conservador. Entendeu? É assim, se ser cristão e conservador for dar cacetada em travesti, entendeu? Todo gigolô de esquina é cristão e conservador, meu amigo, porque o que o Putin faz não é muito diferente do que gigolô faz.